Bom dia, queridos alunos. Na aula de hoje, como nós já aprendemos a somar vetores, a gente pode ver uma aplicação importante, né? Que é quando você tem uma velocidade relativa e uma velocidade de arrastamento. Então, por exemplo, aqui tem um exemplo de um barco, né? E um barco com motor, e a gente sabe que esse barco ele tem a capacidade, através do seu motor, de imprimir uma velocidade em relação à água, né? Só que no caso de um rio, por exemplo, a gente sabe que essa água também se movimenta. Então a gente tem um problema complexo, né? Você tem um motor que faz o barco imprimir uma velocidade em relação à água e, por sua vez, a água tem uma velocidade em relação às margens. Então, como é que fica essa história? Como é que essa fotógrafa aqui, que está aqui parada na beira do rio, como é que ela vai enxergar esse movimento? Né? Ela vai enxergar uma velocidade resultante. Então você tem a velocidade do rio, a velocidade do barco em relação às águas do rio, e você tem a pessoa que está parada lá na margem do rio, que vai observar o movimento resultante disso daí. Outro exemplo, talvez vocês já tenham brincado com isso, é na escada rolante, né? Quando ela está vazia, ou numa esteira no aeroporto, né? Quando você anda, né? No mesmo sentido do movimento da esteira ou da escada rolante, para quem está de fora, vai ver você bem rápido, né? Se você anda no sentido contrário da escada rolante ou da esteira, quem está de fora vai ver você mais lento, enfim. Então tudo tem a ver com isso. Então vamos discutir aqui esse exemplo do rio para entender o que vai acontecer. Então nesse exemplo, tá? A gente vai considerar que a correnteza tem uma velocidade de arrastamento, né? A gente dá esse nome, né? Porque tudo que tiver aí dentro do rio vai ser arrastado, né? Então, velocidade de arrastamento do rio, nesse exemplo, a gente vai considerar 1 metro por segundo. E vamos supor que o barco ele tem uma velocidade relativa, esse subíndice aqui significa relativa, de 2 metros por segundo em relação às águas. Então, ou seja, em 1 segundo a água desloca 1 metro, né? Mas o barco, em relação à água, vai deslocar 2 metros, né? E o que essa fotógrafa aqui vai ver? Eu coloquei aqui uma folhinha, né? Pra gente, porque a folhinha não tem motor, né? Então ela simplesmente vai acompanhar o movimento da correnteza. Então só para a gente visualizar esses movimentos todos. Então vamos considerar aqui o que vai acontecer 2 segundos depois. Se a velocidade da correnteza é 1 metro por segundo, 2 segundos depois, essa folhinha ela vai ter que deslocar 2 metros para a direita. Se o barco tivesse com o motor desligado, ele também deslocaria 2 metros para a direita. Mas, como o barco se move em relação à água 2 metros a cada segundo, então, em relação a essa folhinha, o barco vai ter que deslocar 2 vezes 2, 4 metros para frente. Então vai ser isso daqui, ó. 2 segundos depois, né? Se a velocidade da correnteza é 1 metro por segundo, a folhinha que acompanha a correnteza deslocou 2 metros. Mas se a velocidade do barco em relação à correnteza é 2 metros por segundo, o barco tem que deslocar 4 metros em relação à folhinha. E o que a fotógrafa vai ver, né? A fotógrafa que está parada lá, sentada na margem do rio, ela vai observar um deslocamento do barco, ela vai perceber que o barco deslocou um ΔX, né, um deslocamento de 6 metros. Então, veja bem, 6 metros em 2 segundos. Então, ela vai enxergar o barco com uma velocidade resultante de 6 metros dividido por 2 segundos, de 3 metros por segundo. O que a gente observou aqui? A velocidade de arrastamento era 1 metro por segundo, a velocidade relativa do barco, né, em relação à água era 2 metros, e o que a fotógrafa vai observar é uma velocidade resultante, cujo módulo vai ser a soma das duas. 1 mais 2 deu os 3 metros por segundo, que a observadora aqui
a forma como ela vai ver o movimento do barco. Então aqui, quando correnteza e barco estão na mesma direção, quando essas velocidades, né, estão na mesma direção e no mesmo sentido, a velocidade resultante do barco vai ser simplesmente a soma dos módulos. Vamos ver agora um exemplo um pouquinho mais complicado. Vamos colocar agora a correnteza contrária à velocidade do barco. Então o motor do barco vai jogar ele para fazer o movimento dele para a direita, mas a correnteza está indo para a esquerda, né? Então o que vai acontecer 2 segundos depois? A folhinha vai acompanhar a correnteza, então ela vai ter que deslocar 2 metros, só que para a esquerda agora. E o barco, 2 metros por segundo, em relação à água, né? A folhinha acompanha a água, então o barco vai ter que abrir 2 vezes 2, 4 metros para a direita em relação à folhinha. Mas lembrando que a folhinha vai deslocar para a esquerda. Então vai acontecer isso daqui, ó. 2 segundos depois, a folhinha deslocou 2 metros para a esquerda. E o barco, em relação à folhinha, que simplesmente acompanha a correnteza, o barco desloca 4 metros para a direita. O que a fotógrafa que está lá quietinha na margem do rio vai observar? Ela vai observar um deslocamento do barco de apenas 2 metros, que é os 4 metros que o barco andou em relação à folha, menos o que a folha andou para a esquerda, né? Então, se a velocidade de arrastamento é 1 metro por segundo e a velocidade relativa é 2 metros por segundo, a fotógrafa vai observar o barco com uma velocidade resultante. O barco deslocou 2 metros em 2 segundos, 2 metros dividido por 2 segundos, a fotógrafa vai ver o barco andar numa velocidade de 1 metro por segundo. Observe que 1 metro por segundo, nesse exemplo, é a subtração da velocidade relativa do barco menos a velocidade de arrastamento. Então, nesse exemplo aqui, em que eu tenho a velocidade relativa do barco e a velocidade da correnteza, velocidade de arrastamento, na mesma direção, porém em sentidos contrários, o módulo da velocidade resultante vai ser igual à subtração dos módulos. A velocidade relativa do barco menos a velocidade de arrastamento. No caso aqui, porque a velocidade relativa é maior do que a de arrastamento. Se fosse o contrário, seria a velocidade maior menos a menor, né? Então, esse é um outro caso interessante. Vou mostrar para vocês aqui um outro exemplo que foi feito comigo, né? Eu fui viajar, estava no aeroporto de Confins, vi aquela esteira gigante, maravilhosa, né? Aí eu não resisti. Então, pedi minha esposa para gravar esse vídeo. Então, olha aí. Aí eu tô andando contra o movimento da esteira. A esteira vai para a direita e eu estava indo para a esquerda. Agora eu ando no mesmo sentido do movimento da esteira. Então vamos de novo. Aí eu tô contra, a esteira move para a direita, eu estou me movendo para a esquerda em relação à esteira. E agora eu me movo em relação à esteira no mesmo sentido que a esteira move em relação aos azulejos aí. Então, gente, a esteira seria o análogo da correnteza do rio e eu seria o barco, né? Quando o meu tênis imprime uma velocidade em relação ao chão da esteira, é o análogo do motor do barco imprimir uma velocidade em relação à água. Então, vou passar um desafio para vocês. Vai ser opcional, tá? Não vale nota, não tem que entregar nem nada, mas para quem tiver um interesse, eu vou botar como desafio o seguinte: eu vou botar o link do vídeo para vocês e vocês podem pausar o vídeo. Então, pausar no vídeo, tem como, pelo tempo do vídeo, você calcular o tempo que eu estou deslocando aí de um ponto a outro. E aí, tomando como referência aqui esses azulejos, né? Eu não sei o comprimento dele, é próximo de 1 metro, mas enfim, vamos tomar como unidade de distância azulejo, né? E aí eu quero botar como desafio para vocês, com esse vídeo, podendo pausar e medir os tempos, né? Calcular a velocidade dessa esteira na unidade de azulejos por segundo. Tá? Não sei quanto que mede o azulejo, poderia ser 1 metro, né? Mas como eu não sei, vamos considerar que a unidade, em vez de metro, vamos considerar que a unidade padrão é o comprimento desse azulejo.
Então o desafio é: assista um vídeo, pause o vídeo à vontade, pegue os intervalos de tempo, meça as distâncias percorridas aí em azulejos, né? E calcule a velocidade dessa esteira do aeroporto de Confins. Então esse é o desafio, só para quem tiver interesse, tá? Quem não tiver interesse, sem estresse, não vou obrigar ninguém a fazer isso, mas quem achar interessante, fica esse desafio legal aí. Então, recapitulando, quando o barco se movia no mesmo sentido da correnteza, a velocidade resultante em módulo era a soma dos módulos da velocidade de arrastamento com a relativa. Quando a velocidade do barco tinha sentido contrário à correnteza, a velocidade resultante era a subtração dos módulos. Agora vamos ver um outro caso que também é importante. Você tem uma correnteza, agora eu mudei a velocidade da correnteza, vou botar aqui 1,5 metros por segundo e vou botar o barco orientado em direção perpendicular à velocidade da correnteza. Então, uma situação diferente. E a velocidade do barco continua 2 metros por segundo. Então, o que vai acontecer? Passados 2 segundos, a folhinha que acompanha a correnteza, 2 vezes 1,5, 3 metros. Então, a folhinha vai deslocar 3 metros para a direita. E o barco, né, ele vai ter que deslocar na direção perpendicular aqui, 2 vezes 2, 4 metros na direção vertical para cima em relação à folhinha. Então vai acontecer isso, olha. Passados 2 segundos, se a velocidade da correnteza é 1,5, a folhinha deslocou para a direita 3 metros. E se a velocidade do barco em relação à água é 2 metros por segundo, o barco vai ter que deslocar 4 metros em relação à folhinha aqui nessa direção. E aí eu escolhi 1,5 de propósito para esses deslocamentos ficarem aqui 3 e 4. E aí eu sei que no teorema de Pitágoras, né, como é um triângulo macetoso, eu já sei que fazendo o teorema de Pitágoras aqui, o deslocamento do barco, para a fotógrafa que está olhando aqui a situação de fora, ela vai ver o barco percorrer aqui essa trajetória diagonal. E a distância percorrida pelo barco, visto pela fotógrafa, será de 5 metros. Né? Então, o deslocamento que a fotógrafa vai observar o barco fazer vai ser 5 metros na diagonal. A velocidade de arrastamento é 1,5 metros por segundo, a relativa 2 metros por segundo. A velocidade resultante, que a fotógrafa vai enxergar o barco, vai ser o deslocamento de 5 metros dividido por 2 segundos e vai dar 2,5 metros por segundo. Essas velocidades, 1,5, 2 e 2,5, também obedecem o teorema de Pitágoras. Então, nesse caso aqui, o que a gente observa é que a velocidade resultante ao quadrado vai ser igual à velocidade de arrasto ao quadrado, mais a velocidade relativa ao quadrado, tudo isso em módulo. Então, gente, no frigir dos ovos, vamos resumir a ópera aqui. Quando as velocidades de arrastamento e relativa do barco tinham o mesmo sentido, a velocidade resultante, o módulo dela era a soma dos módulos. Quando a velocidade relativa do barco e da correnteza tinham sentidos contrários, a velocidade resultante, o módulo dela, era a subtração dos módulos. E quando essas velocidades eram perpendiculares, a velocidade resultante, você obtém o módulo dela pelo teorema de Pitágoras. Quem obedece essa matemática? A gente viu na aula anterior, os vetores. Então, de modo geral, agora somando todos os casos dentro de uma equação só, de modo geral, eu posso dizer, está aqui no canto direito aqui, ó, que o vetor velocidade resultante do barco vai ser igual ao vetor velocidade de arrastamento mais o vetor velocidade relativa. Então, a velocidade resultante do barco, né, para quem está na margem olhando a situação de fora, vai ser, né, o vetor velocidade resultante vai ser a soma vetorial da velocidade de arrastamento, do vetor velocidade de arrastamento, mais o vetor velocidade relativa. Né? Isso aqui engloba todos os casos. E cada caso especial, em módulo, vai ser o que a gente acabou de ver. Então, para fechar,
um exercício para vocês, tá? Eu vou postar ele na tarefa da aula. Divirtam-se, esse é o exercício dessa aula. Quem achou interessante o vídeo da esteira e quiser brincar com esse desafio, pode brincar à vontade também. Em caso de dúvidas, vocês podem me procurar. Um abraço a todos.